Pessoal, boa tarde. Então, como a Marisa já me apresentou, né, eu estou me formando agora no curso de Biotecnologia pela Universidade Federal da Bahia. Gostaria até de agradecer à doutora Marisa pelo convite, né, à Casa da Ciência, por estar aqui. Então, como ela mesma já disse, eu dei aula durante uns 2 anos para curso preparatório, para vestibular mesmo. É um projeto que se chama Universidade para Todos. Então, eu preparei uma aulinha que é um tema bastante abrangente, né? Que geralmente, eu não sei se é a primeira vez de vocês aqui, mas o que se fala muito no Hemocentro são as células, a composição do sangue, e eu resolvi falar uma coisa um pouquinho diferente, falar de água. Pode parecer um assunto um pouco maçante, um pouco repetitivo para alguns, mas a gente vai ver que tem um contexto bem amplo, e a gente tem condições de explorar bastante coisas. E é sempre atual. Sempre cai nos grandes vestibulares, sempre está sendo muito abordado no Enem, né, justamente pela importância, né, desse recurso. Nós sabemos que nosso planeta é conhecido, não é à toa, como planeta água, porque 2/3 dele é constituído de água. Entretanto, nem toda essa quantidade de água está disponível para o nosso consumo. Cerca de 97,3% de toda a água que nós temos ela é água salgada. Então, não dá para a gente consumir. Então, e para piorar, dos 2,7% de água doce que nós temos, ele ainda é subdividido. Dele, 77,2% ele vai estar presente lá nas geleiras, nos icebergs, inacessível. Então, todo o restante ele vai estar sendo dividido em 22% em águas subterrâneas, 0,35% nos rios e lagos, 0,04% nos lençóis freáticos e 0,01% na atmosfera. Além disso, a importância desse recurso não só para o ecossistema no geral, ele não só constitui o ecossistema, mas também os organismos vivos, né? É muito importante para que os organismos vivos possam realizar suas atividades metabólicas, e não é à toa que 75%, cerca de 75% do nosso corpo ele é constituído de água. Também, esse é um recurso muito importante, né, que nós podemos ver no nosso contexto, que é a própria produção de alimentos. Nós precisamos de muita quantidade de água. Então, só para vocês terem uma ideia, para produzir 1 quilo de trigo, nós precisamos de cerca de 900 a 2.000 litros de água sendo gasta por quilo de trigo. E para 1 quilo de carne bovina, nós temos ali a necessidade de consumir de 15.000 a 70.000 litros de água. Manufaturado já, né? Manufaturado já. E tudo isso gera agregação de valor nos produtos da cadeia final. Então, se a gente for parar para pensar em todas as alterações climáticas, que nós observamos na natureza, tudo isso a gente sente não a nível do meio ambiente, mas também no nosso bolso. Muito da agregação de valor no produto que a gente encontra no supermercado pode ter uma consequência muito séria, por exemplo, da falta de água que nós observamos, né? Então, essa aqui é uma imagem que todo mundo já deve estar muito familiarizado, né, do ciclo da água. A gente sabe que se prega por aí uma falsa ideia de que a água ela é um recurso renovável. Isso dá um falso conforto para a gente de achar que se ela acaba hoje, amanhã ou depois a gente tem toda essa água sendo reconstituída, mas ela não é bem assim. Porque a gente sabe que essas chuvas, essa coisa da evaporação, a condensação dessas gotículas de água nas nuvens e as chuvas, elas não têm uma distribuição homogênea no nosso planeta. Claro que existem regiões que chovem mais, regiões que chovem menos, e essa desigualdade da distribuição acarreta em grandes complicações, né? Isso dificulta ainda mais o acesso a esse recurso para algumas pessoas de algumas regiões. Então, essa questão da falta de água, a gente pode observar que existe um contexto histórico muito peculiar. Desde ali, até o século XIX, né, até antes mesmo do século XVIII, onde começou a Revolução Industrial, o surgimento das grandes indústrias, até esse meados desses anos, o homem ele era muito íntimo da natureza, né? Os trabalhos eles eram ainda muito manuais. Então, a agressão ao meio ambiente
ela era bem menor do que se tem hoje. Então, por volta do século XX, com o processo de globalização, o boom das telecomunicações, né, a grande tecnologia, isso trouxe muitos benefícios para nós, claro, né? Entretanto, aumentou a demanda da exploração dos recursos naturais e, consequentemente, o recurso que é o tema da nossa aula de hoje, a água, né? Então, a água é um recurso estratégico. Ele é estratégico porque nós precisamos utilizar, desde o uso doméstico, na indústria, na agricultura e na pecuária, como nós já vimos, a produção de alimento utiliza bastante água, até a gente ter a comida na nossa mesa. E grande parte dessa água utilizada como produto final, ela vira resíduo. E um resíduo que muitas vezes não é tratado. Por incrível que pareça, ainda hoje existem grandes cidades que não possuem nem sistema de esgoto. Quem dirá as cidades que já possuem sistema de esgoto com tratamento? Ainda é escasso e esse recurso é simplesmente jogado fora, é poluído. E a poluição nesses ecossistemas aquáticos gera problemas ambientais diversos. Dentre eles, um processo que nós chamamos de eutrofização. O que é a eutrofização de um rio? Bem, com a poluição desse rio, nós temos ali o despejo de uma grande quantidade de matéria orgânica. E isso vai ser ótimo, não para a gente, mas para micro-organismos. Então, existem microalgas que, no fundo, elas são até excelentes para o ecossistema. Elas fazem parte ali do ciclo do nitrogênio, elas fazem fotossíntese, elas mandam oxigênio para a atmosfera, né? Elas são excelentes, mas não em excesso. Só uma ressalva, durante muito tempo se dizia que a Amazônia era ali o pulmão do mundo. Mentira. Na verdade, o pulmão do mundo é o próprio oceano, justamente pela riqueza, né, na quantidade dessas microalgas. Porque por conta desses processos fotossintéticos, a gente sabe que existe a produção de oxigênio que é lançado na atmosfera e que é fundamental para a nossa sobrevivência. Entretanto, o excesso, esse crescimento exacerbado desses micro-organismos, esse boom populacional, ele faz com que crie uma crosta, né, na superfície desses rios, aquele lodo espesso, onde a luz do sol não tem mais condições de penetrar. Sendo assim, aquelas outras microalgas que estão mais nas superfícies mais interiores desse rio, elas por não receberem mais a luz solar, elas não conseguem fazer os processos fotossintéticos. Consequentemente, a disponibilidade de oxigênio na água, ela diminui. Além disso, o metabolismo desses micro-organismos acabam produzindo algumas substâncias que são tóxicas para os demais seres vivos que vivem ali, principalmente os peixes. E daí a gente tem uma redução muito grande da biodiversidade nesses ecossistemas. Tudo isso consequências, né, do nosso processo de urbanização desenfreado. Além da poluição, da contaminação dos ecossistemas aquáticos, um outro problema nós podemos observar, que são dos alagamentos. Existem dados que mostram, por volta ali da década de 70, os índices pluviométricos eles eram muito maiores do que os de hoje. Claro, devido às alterações climáticas, a gente sabe que a quantidade de chuva que a gente tem hoje é um pouco menor do que a gente tinha antigamente. Entretanto, o número de enchentes que eram registradas antigamente era muito menor do que o número de enchentes que a gente tem hoje. Parece até um paradoxo, né, gente? Hoje a gente tem menos chuva e mais enchente. Por que isso acontece? Porque antes o que era o solo, o que eram árvores que ajudavam a absorver a água que caía da chuva, hoje em dia é cimento, hoje em dia é asfalto. Então essa água não tem para onde ir, então ela escorre. E aí é onde a gente tem todos esses problemas dos grandes centros, das grandes cidades. Com relação à questão das secas que eu falei, hoje em dia a gente sabe que São Paulo está em crise, falta água. Né? E quando se pensa em algo a se fazer para resolver esse problema da falta de abastecimento, né, em São Paulo, o governo muitas vezes ele pensa em obras de infraestrutura. O que isso significa? Menos árvore, menos ecossistema, mais cimento. Ignorando completamente o fato de que
a biodiversidade, o meio ambiente, ele é fundamental para a produção de água, para que a gente tenha água disponível. E no meio disso tudo, o que a gente tem? Uma grande necessidade por demanda de energia. Então, a gente sabe que o Brasil ele é um país no qual a produção energética, grande parte dela, ela provém de usinas hidrelétricas, né? Então, existe um grande debate aí com relação a questões ambientais, questões sociais, porque o que se precisa para se ter uma usina hidrelétrica? Primeira coisa, rios de grande volume, né, em regiões de planalto, planície. Então, esses rios de grande volume em regiões de planalto, eles geralmente têm uma queda da água muito grande. Então, é justamente aí que precisa se construir essas represas. Mas, para construir essas represas, o que a gente precisa fazer? Desmatar, menos árvores, menos biodiversidade. Sem contar, né, em toda essa questão social, que às vezes vivem populações ali ao redor que precisam ser realojadas. Para quem leu aquele livro de Ceci e Peri, o Guarani, né, aborda justamente esse tema. Para a galera que está aí se preparando para o vestibular ou que vai preparar, estou vendo que vocês são bem novinhos para isso ainda, mas muito provavelmente vocês vão ver com o passar do tempo. Vão acabar lendo esse livro e vão perceber que aborda essa problemática. Mas como que essa energia é produzida? Né? Essas represas elas são construídas justamente para captar esse movimento da água para fazer com que turbinas com que as turbinas elas possam se movimentar e que esse movimento eles sejam convertido em energia e essa energia elétrica possa ser distribuída para as nossas casas. Entretanto, a gente sabe que existem outras fontes de energia, são as energias renováveis, a energia eólica, a energia solar, a energia maremotriz. Alguém aqui já ouviu falar da energia maremotriz? É aquela que se utiliza do movimento das ondas para que essas turbinas sejam giradas e gerar energia. A energia solar, claro, a captação da luz do sol, né, que faz com que algumas substâncias ali, de alguns equipamentos, tenham uma excitação nos elétrons para que essa excitação dos elétrons gerem energia que seja captada e transferida para as redes. E a energia é eólica. Então, a importância dessas fontes alternativas de energia é que elas são ilimitadas, gratuitas e praticamente sem agressão ambiental. O que falta são políticas que venham a diminuir os custos da instalação desses equipamentos, que ainda é muito discutido no nosso país. Por isso que não é tão utilizado assim. Outras fontes de energia, mas que também não são tão limpas assim, nós temos a energia termoelétrica, que é a principal fonte de energia da maior potência mundial, os Estados Unidos, que utiliza da combustão de carvão, né? Mais uma questão, mais uma problemática ambiental, que para isso precisa desmatar, precisa ter queimas, e onde emite uma grande quantidade de gás carbônico, que a gente sabe que acaba contribuindo para a intensificação do efeito estufa, né? No caso, o aquecimento global e a elevação das temperaturas do nosso planeta. E também a energia nuclear. A energia nuclear, o princípio dela é a fissão do núcleo de um átomo de urânio enriquecido. Eu não sei se todo mundo aqui já teve química, eu estou vendo que tem um pessoal mais novo, mas o que é um átomo, né? O átomo ele é uma partícula, né, que vai constituir toda a matéria. Toda a matéria ela é constituída de átomos. Tá? Então, um átomo ele vai ter no seu núcleo, né, no seu centro, partículas de carga positiva, que são chamadas de prótons, partículas sem carga, que são chamadas de nêutrons, e em volta desse núcleo, nós temos partículas de carga negativa, que nós chamamos de elétrons. Aqui, pronto. Então, nós temos aqui o núcleo atômico com prótons e nêutrons e os elétrons que ficam circundando. Tá? Então, basicamente, esses átomos, essas pequenas partículas, elas vão fazer ligações químicas para produzirem estruturas cada vez mais complexas. Então, tudo que a gente puder imaginar é constituído de diversos átomos
diversos átomos diferentes, né, que vão fazer suas combinações. Enfim, então o princípio da energia nuclear é justamente separar essas partículas no centro desse átomo. Só que, ao separar, ao realizar essa fissão, é liberada uma grande quantidade de energia. E é essa energia que vai ser a fonte para esquentar caldeiras, né, e movimentar as turbinas e gerar energia elétrica daqui da usina que nosso amigo Homer Simpson trabalha, né? Entretanto, essa energia nuclear gera um grande questionamento, porque ela emite radiação no momento que tem essa fissão nuclear, essas partículas. E a radiação ela tem a capacidade de causar danos no nosso material genético, que nós conhecemos como mutação. Então, o acúmulo de mutações nas nossas células pode futuramente acarretar um desenvolvimento de câncer ou outras doenças genéticas, né? Nós temos, por exemplo, o acidente que teve em Chernobyl, na Ucrânia, lá em 1986, onde uma usina nuclear, né, ela explodiu e até hoje o ambiente ele é inabitável por conta da radiação local, de tão danoso que isso é para o nosso organismo. Então essa imagenzinha ela retrata, né, de uma forma bem clara os efeitos da radiação ao longo do tempo, ou seja, vão causando alterações e essas alterações, né, são doenças que a gente pode ter futuramente. Aqui no Brasil nós também tivemos um acidente radioativo em Goiânia, quando um aparelho de radioterapia ele foi parar em um lixão. Então, nós não temos ainda tanta segurança para lidar com esse tipo de fonte de energia, tá? Justamente por conta desse acidente que tiveram várias vítimas e até hoje, até os filhos dessas vítimas sofrem com as consequências de doenças causadas pela radiação, justamente por alterações no material genético. Então, eu procurei ser o mais breve possível para não tomar o tempo de Helder, e o intuito mesmo dessa aula foi mostrar para vocês que com um único tema a gente tem condições de abordar diversos questionamentos e é dessa forma que a ciência atua, né? Diversos pontos isolados conseguem responder uma questão, um questionamento maior, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu gostaria de saber se o Brasil ele é um grande produtor de energia solar, tem um grande potencial para isso. Seria possível atender toda a demanda de energia que a gente tem, ou pelo menos uma grande parte dela, somente usando a energia solar? Ou seria preciso outras fontes de energia? Sim, sim. Nós temos um grande potencial energético, né, para isso. Entretanto, o grande problema é a questão da política. Né? Nós temos aí um governo que ele está muito na mão das indústrias que já utilizam da energia hidrelétrica. Então, hoje em dia, já se tem até um projeto de instalação de energia solar na casa que gera créditos para você meio que abater na sua conta de energia. Entretanto, isso é muito burocrático. Você demora cerca de 4 meses para conseguir. Então, toda essa burocracia, toda a instalação dos equipamentos é muito caro porque tem muitas taxações, tem muitos impostos. Então, o que deveria ser feito é a redução dos impostos para incentivar isso. Só que isso é desvantajoso, porque imagine você tendo a condição de produzir energia própria na sua própria casa. Você, né, ia faltar um pouco de arrecadação por parte do governo. Então, o problema é muito mais político do que a própria fonte, né? Porque nós temos uma grande irradiação. Mais perguntas? Por que a água não é um recurso renovável? A questão dela não ser um recurso renovável é pelo fato da distribuição irregular do seu ciclo. Ela é renovável, tá? Entretanto, se a gente for pensar nos locais onde a gente tem uma maior quantidade de chuva, né, acaba tendo uma certa disparidade. Tem locais em que se você esgota o seu recurso hídrico ali, até você conseguir repor,
é muito difícil, justamente por essa heterogeneidade do ciclo hidrológico da água. A gente vê que não tem uma distribuição de chuva igual por toda a superfície. Qual é a região do Brasil que seria o melhor local para a implantação de usinas eólicas? Eólicas, região Nordeste. Inclusive, é a maior parque eólico que se tem lá, pega da Bahia até o Rio Grande do Norte. É onde se tem mais ventos. E o litoral também, né? Na série Cosmos, o Neil Grace disse que seria possível a gente utilizar a mesma forma de fotossíntese que as plantas usam com energia solar, mas que falta dinheiro e recursos para fazer isso. Então, o que falta? Dinheiro e recurso. Não. Quem é que vai pagar essa Não, conta? mas o que eu estou querendo dizer é, assim, o que realmente falta, que não seja isso, sabe? O desenvolvimento de tecnologias. Porque quando a gente desenvolve a produção de uma determinada substância, enfim, muito se investiu naquilo. Então, muitas vezes, você consegue desenvolver uma tecnologia bacana, um produto muito bacana, mas o valor agregado a isso tudo ele é tão alto que não compensa ser utilizado. Né? Então, muitas vezes, o governo não vai querer financiar isso. É o que acontece na energia solar. Né? Existe uma barreira muito grande porque a taxação de impostos ela é muito alta, então vai muito além de uma boa ideia, e sim do acesso financeiro, economicamente falando. Igor, posso fazer um comentário que eu achei bem interessante, que ele falou a questão da fotossíntese. O que tem a ver a fotossíntese com a geração de energia? Essa ponte que foi apresentada. Qual que é a primeira fase da fotossíntese? A gente sabe que tem a fase de claro, a fase de escuro, né? Mas a primeira etapa da fotossíntese, qual que é? Na verdade tem absorção, mas tem um ponto que ele quebra uma molécula. A água. Hidrólise da água é a primeira etapa. E com a hidrólise da água é a questão do combustível, né? Vamos dizer, a partir da água, né? Qual que é o princípio? A hidrólise da água. Todo mundo acho que já fez o experimento, né, de eletrólise. Você quebra a molécula de água nos gases, né, a partir de corrente elétrica. Esse é um princípio. Eu achei bem bacana a colocação, né, que no seriado ele já fez um foco direto com a fotossíntese. Esse gancho conceitual eu achei bem legal. Pessoal, mais perguntas? Parte científica que eu quis dizer, que eu me embaracei um pouco pensando em outras coisas, mas tudo bem. Mas é por parte científica. Se, sei lá, fosse alguém bem rico, com muito poder, dinheiro, ele poderia fazer fazer algo proporcional à planta ou ainda não? Pensando em todas essas possibilidades, acredito que sim. Tecnologias para a produção de energia é o que não falta. O que falta mesmo é a questão do acesso, economicamente falando. Então, quanto à energia hidrelétrica? Água libera energia? Não. É o movimento dela. Na física a gente vê que o movimento cinético, né, ele pode ser convertido. Então, com essa queda da água, várias turbinas elas vão se movimentar. E todo esse movimento ele é uma fonte de energia. E a partir daí que é produzida a energia elétrica, pelo movimento da água. Não é nada quimicamente falando a molécula da água, não. É só mesmo o fluxo, o movimento por girar as turbinas ali, entendeu? Então, dessa questão de que não é água, que, de certa forma, ela produz, sim, a energia. Então, uma catraca onde passa várias pessoas, é possível de eu pegar energia através disso, como numa estação de trem. Se aquelas catracas ficam girando a todo momento, eu posso pegar energia através daquilo, sei lá, vamos fazer um projeto? Sim, como diria, né? Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Eu acho que a própria Apple, ela desenvolveu um sistema de você conseguir recarregar seu celular
pelo tênis. Então, você caminhando na rua, essa energia do movimento que você está fazendo, ela vai ser convertida para carregar a bateria do seu celular. Então, é sim possível. Você, como um dos caras muito ricos e cheio de ideias, essa pode questão implantar. que você falou mesmo. A transformação da energia cinética em energia elétrica. Ideias tem, né, de produzir produzir energias como a eólica, como você disse, não sei qual região do Brasil, que eu esqueci. Eólica, região Nordeste. Temos, assim, lugares para isso, mas é a questão do governo, né? A grande parte da energia do Brasil é por meio das hidrelétricas. Sim. Por exemplo, é por causa do recurso de água. Se o Brasil não pudesse mais utilizar a hidrelétrica, qual seria outra fonte renovável que poderia servir de grande ajuda? Várias. A eólica, uma delas, e a solar. O grande problema é o investimento. Se algum dia acabar a fonte de energia hidrelétrica, é melhor a gente rezar, porque se for por parte do governo,